Muito boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. O Conselho de Ministros aprovou hoje a proposta de lei que autoriza o Governo a estabelecer as normas para a realização de duas operações censitárias, os censos de 2021, que inclui o 16º Recenseamento Geral da População, como sabem é feito de 10 em 10 anos, e o 6º Recenseamento Geral da Habitação. O Conselho de Ministros aprovou ainda um conjunto de diplomas que acrescentam àqueles que aprovámos na semana passada no âmbito do processo de descentralização. Foi também aprovado o Programa Nacional de Regadios, que tem como objetivo a expansão, reabilitação e modernização dos regadios existentes e a criação de novas áreas regadas. Finalmente, o Conselho de Ministros aprovou hoje um conjunto de 5 diplomas no âmbito da reforma da Justiça Administrativa e Fiscal, visando a modernização e a racionalização deste sistema. Para mais esclarecimentos sobre esta matéria, dou a palavra à Sra. Ministra da Justiça. Muito obrigada, Sr. Ministro da Presidência. Muito boa tarde a todos. O Governo definiu, nesta matéria da jurisdição administrativa e fiscal, uma estratégia concertada envolvendo um conjunto de medidas tendentes a aumentar a capacidade de resposta dos tribunais administrativos e fiscais. Essas medidas envolvem uma componente de simplificação de procedimentos, de melhoria da organização e de reforço de recursos humanos e são concretizadas, basicamente, quer no plano tecnológico, quer no plano legislativo. As medidas tecnológicas estão em curso, não precisavam de suporte normativo e hoje foram aprovados em Conselho de Ministros 5 diplomas que integram a alteração de um conjunto de legislação relacionada quer com a organização, quer com o funcionamento dos tribunais administrativos e tributários, justamente tudo com o intuito, por um lado, de melhorar a organização, de capacitar os tribunais, melhorar as regras de processo, simplificar as regras de processo e, de alguma forma, também estimular as pessoas a trabalharem de outra maneira, portanto, a apresentarem as peças processuais de forma mais simplificada. Entre as medidas que foram aprovadas, eu gostava de sinalizar, por um lado, como sabem, algumas foram aprovadas pelo Governo e outras, por serem matéria de competência do Parlamento, são propostas de lei que serão levadas ao Parlamento e, entre elas, eu citaria agora, a criação de juízes especializados, portanto, a especialização na jurisdição administrativa e na tributária. Esses juízos especializados existirão sempre que ou a complexidade das matérias ou o volume processual o justificar. Nós teríamos então, com base na proposta que aprovamos hoje, na área administrativa, juízes de contratos públicos, juízes de urbanismo e ambiente e ordenamento do território e, no que diz respeito à área tributária, juízes de execuções fiscais e de recursos contra-ordenacionais. Paralelamente, propomos uma reorganização do espaço judiciário da área administrativa e tributária e associamos a isso a criação de órgãos de gestão num modelo paralelo àquele que existe hoje para os tribunais comuns, que tenham um juiz-presidente, tenham um magistrado administrativo público coordenador e tenham o administrador judicial. Em simultâneo, capacitamos o Conselho Superior dos Tribunais e Fiscais, institucionalizando a figura dos inspectores. Criamos gabinetes de assessoria, que, tal como acontece hoje com os tribunais comuns, queremos na área administrativa gabinetes que irão assessorar em matérias mais complexas os senhores magistrados dessa jurisdição e simplificamos o processo, as regras de processo, através de mecanismos como, por exemplo, a possibilidade dos julgamentos serem feitos com formações de juízes mais reduzidas, com um número inferior de juízes, o que obviamente permite uma maior maleabilidade, e também um outro mecanismo, que é o mecanismo do reenvio pré-judicial, que consiste numa coisa muito simples, que é, aparecendo uma questão muito complexa, o juiz de primeira instância pode enviar o processo para o Supremo Tribunal Administrativo e a decisão do Supremo Tribunal Administrativo vinculará aquele processo e os outros processos com os mesmos pressupostos.
Depois criamos também uma outra coisa que foi, nós percebemos que temos um passivo acumulado significativo. E que esse passivo acumulado significativo só se resolveria se fosse possível afetar meios humanos e estruturas à recuperação do passivo. E, portanto, temos aqui uma proposta, que também é a proposta de lei, de criação de equipas de recuperação de dependências, que são equipas de magistrados, que vão, no essencial, trabalhar, despachar os processos iniciados a partir de para trás de 2012, portanto, 2012 e anos anteriores, com monitorização feita pelo Conselho Superior dos staffs e também dos órgãos de gestão das circunscrições, e que num período de 2 anos farão uma recuperação, que é uma recuperação acompanhada e devidamente monitorizada, com obrigação de reporte e de informação em cada 3 meses, 3 em 3 meses. Isto são as medidas de natureza legislativa que foram hoje aprovadas. Queria dizer que este pacote resultou de um trabalho intenso que foi iniciado em 2016, que começou, como sabem, eu penso que já referi várias vezes, em 2015 não havia estatísticas de justiça em matéria administrativa e tributária, tinha sido suspensa a produção estatística. Nós iniciamos o trabalho, nós reintroduzimos a produção estatística nesta área para termos uma noção mais rigorosa do que lá se passa. Uma coisa é perceber-se, é ter-se a intuição de que as coisas não vão bem, mas outra coisa é termos a quantificação. Paralelamente, também introduzimos no sistema mais magistrados judiciais, especificamente para esta jurisdição, e magistrados do Ministério Público, que, como sabem, servem todas as jurisdições. E fomos fazendo um conjunto de intervenções que consideramos que eram necessárias. Neste momento nós temos feitas mais de 50 intervenções no sistema, no CITAF, temos a interação eletrónica entre a autoridade tributária e os tribunais tributários, que era uma coisa que não existia, agora comunicam direta e eletronicamente. Criamos o balcão único dos TAFs, portanto, que é um balcão que permite a um cidadão, independentemente do sítio em que o processo corra, ir a um balcão dos TAFs e obter informação sobre o seu processo, independentemente do sítio em que o processo está, o que de alguma forma também contribui muito para aproximar a justiça dos cidadãos e para dar maior transparência à atividade judicial. Basicamente, penso que de uma forma algo extensa, mas são estas as propostas e as decisões que foram tomadas hoje. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Ministra. Dava agora a palavra ao Sr. Ministro da Agricultura para mais algumas informações relativamente ao Plano Nacional de Regadios. Penso que também foi distribuída alguma informação sobre o que foi hoje discutido e aprovado no Conselho de Ministros. Sr. Ministro da Agricultura, se faz favor. Muito obrigado, Sra. Ministra. Senhoras e senhores jornalistas, o Governo aprovou hoje uma resolução através da qual é aprovado o Programa Nacional de Regadios e que cria a unidade de gestão para uma das suas componentes de financiamento. O Programa Nacional de Regadios tem uma dotação global na ordem dos 560 milhões de euros, sendo que metade já estava assegurada nos instrumentos com apoio comunitário do Ministério da Agricultura. Faltavam os outros 280, que se destinam essencialmente à ampliação do regadio em Alqueva, uma vez que o Governo anterior tinha dado como concluído o projeto da Alqueva, e nós concluímos que, havendo disponibilidade de água para mais cerca de 50 mil hectares, seria, digamos, um crime contra o desenvolvimento da agricultura e do país não aproveitar essa potencialidade disponível. E assim, durante cerca de 2 anos, conduzimos uma negociação com o Banco Europeu de Investimentos e com o Banco do Conselho da Europa, que nos permitiu um empréstimo em situações muito vantajosas, em termos de prazo, de período de carência, de juros, e, nesse sentido, ficámos com os meios financeiros disponíveis para, através deles, podermos instalar até 2023 cerca de quase 100 mil hectares de regadio, e a que corresponderá à criação de cerca de 10.500 novos postos de trabalho permanentes. Ficamos assim com todas as condições para poder aprovar ainda até ao final deste ano a totalidade dos projetos e de podermos iniciar ainda neste ano, nos casos mais pequenos, e a partir do próximo ano, para os grandes projetos, a execução. Teremos, portanto, uma frente de obra, uma grande frente de obra em regadio. Estou mesmo convencido que este é o mais ambicioso e vasto plano de regadios que alguma vez foi levado a cabo em Portugal num período, num espaço de tempo tão curto. Isto é, 19 a 23.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Estamos agora à disposição das senhoras e senhores jornalistas para as questões que queiram colocar. Natália Carvalho, da Antena 1. A pergunta é para a Sra. Ministra da Justiça se é possível avançar com o número dessa quantificação em relação aos processos que estão em atraso e o objetivo dos 2 anos é se cumprir a totalização desse passivo, ou seja, eliminar definitivamente esse passivo. A segunda pergunta é, a Sra. Ministra ontem reuniu com os partidos sobre a recondução ou não da Procuradora-Geral da República. Face a essas reuniões, já tem uma ideia mais precisa sobre o futuro da Procuradora? Obrigada, Sra. Ministra. Muito obrigada pela pergunta. Relativamente à primeira questão, que é, no fundo, o acervo que nós temos de processos, neste momento são cerca de 72 mil processos, que não são processos atrasados, essa é a pendência. Consideramos atrasados os que estão pendentes os processos relativos a 2012 e aos anos anteriores. Pronto. Portanto, nós ajustaremos o número de pessoas que integrarão essas equipas de recuperação em função do número de processos que estiverem atrasados na altura em que isto entrar em vigor. Porque isto não entra em vigor imediatamente, isto tem que ir ao Parlamento e, portanto, só quando estiver aprovado no Parlamento é que teremos então poderemos então ter uma dimensão exata, quer do número de processos que estão nessa altura atrasados, quer do número de pessoas que será necessário alocar para realizar esse trabalho. Mas a lógica, de facto, é, de alguma forma, pôr os magistrados a trabalhar com atualidade, se assim se pode dizer, e, obviamente, também resolver, num tempo mais rápido, a necessidade de resposta que tenham os contribuintes ou as pessoas que demandam a administração pública relativamente aos processos que têm pendentes. Portanto, esse é o modo como estamos a trabalhar e essa é a nossa lógica e pensamos que, efetivamente, este modelo pode funcionar se nós o tivermos não só um mecanismo de monitorização permanente, o que vamos ter, 3 em 3 meses tem que apresentar resultados e, obviamente, haverá consequências para a não apresentação de resultados, como, por outro lado, teremos também o Conselho Superior da Magistratura em permanência a fazer o acompanhamento do procedimento. Relativamente à segunda questão, de facto, eu ouvi ontem, no âmbito do processo de definição, no fundo, da titularidade do cargo de Procurador-Geral para o próximo sexénio, foram ontem ouvidos os partidos. Os partidos foram ouvidos com o objetivo de colhermos a sua sensibilidade relativamente a esta matéria, não porque seja uma matéria partidária, que não é uma matéria partidária, nem deve ser partidarizada, mas porque se considerou que, sendo um assunto de interesse nacional, e para além de mais havia uma prática de audição dos partidos e, portanto, foi feita ontem a audição. Obviamente, o Governo retirarei as conclusões dessas audições, mas nada do que eu retirarei de conclusões me permite agora dizer aqui que se apontará para uma solução ou para outra. Portanto, nós ouvimos, apreendemos e ouvimos com atenção e retiraremos ilações das conversas que tivemos com os partidos e agora formaremos a decisão. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. Pedro Zambujo, da RTP, boa tarde. 2 questões para a Sra. Ministra. Quando falou da especialização de magistrados nestes temas em específico, é uma decisão que se prende com a tentativa de dar maior celeridade aos processos ou porque o Ministério reconheceu que haveria alguma deficiência no trabalho que era feito pelos magistrados antes desta especialização? E pegando na sua última pergunta, perguntava-lhe quando é que estima que haja uma resposta sobre o processo da Procuradoria-Geral da República. Pela pergunta, de facto, o Ministério da Justiça não faz, nem pode, o Governo não pode fazer uma avaliação qualitativa do desempenho das magistraturas.
Era a última coisa que podia acontecer. Temos o princípio de separação de poderes, embora haja interdependência, mas as magistraturas têm um sistema autónomo de avaliação individual da ação de cada um dos magistrados e, portanto, a hipótese que colocou está fora de questão. Não se trata disso. Aquilo que nós verificamos é, por um lado, que há matérias de grande complexidade técnica hoje, portanto, que envolvem conhecimento técnico especializado. Algumas daquelas que eu falei, por exemplo, o urbanismo. Outras matérias em que há uma grande procura dos tribunais. E aqui se repare, por exemplo, na questão das execuções fiscais. E, portanto, os dois critérios que nós encontramos aqui foram basicamente, isto resultou, aliás, do estudo que foi feito pelo Observatório Permanente da Justiça, há, por um lado, contextos em que há uma grande massificação, portanto, há um volume processual muito grande e, obviamente, havendo um volume processual muito grande, isso interfere na organização do trabalho dos magistrados, porque a tendência é natural, se eu tiver um volume de trabalho muito grande, em que tenha, por hipótese, de um lado, questões relativamente simples e tiver em simultâneo matérias complexas, o despacho das matérias complexas acaba sempre por ser retardado. E, portanto, nessa perspectiva, é importante que as pessoas que lidam com matérias complexas possam ter um espaço e um tempo próprio para lidarem com essas matérias e que, eventualmente, os contenciosos de massa também fiquem alocados a outras pessoas que possam trabalhar só com eles. Quanto à última questão, haverá seguramente uma resposta para ela em breve sobre a decisão que o Governo vai tomar. Não está tomada ainda. Assim que estiver, será dada a pública notícia. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Ministro. Boa tarde, Luís Garriapa, da SIC. Queria lhe perguntar em relação a estas equipas de magistrados. Creio que já disse que não sabia ao certo quantos magistrados é que seriam afetos a este trabalho. Perguntava-lhe, no entanto, de onde é que eles vão sair e se isso não vai destapar noutros locais e se isso não vai trazer carências noutros locais. E em relação ainda à reunião de ontem, o Partido Socialista, à saída, disse publicamente que considerava que o mandato do Procurador-Geral deveria ser um mandato único e longo. E eu gostava de saber se esta continua a ser o entendimento da Sra. Ministra. Sra. Ministra. Muito obrigada. Relativamente à questão do destapar ou desfazer, como eu referi, nós temos paralelamente reforçado o quadro de magistrados na área administrativa. Nos 2 últimos anos, 2 últimas entradas, nós fizemos entrar 82 auditores de justiça para esta área. E estamos a falar de uma área em que havia um universo de magistrados da ordem de 120. Portanto, pode perceber a dimensão que isto significa de reforço. E é essa dimensão de reforço que nos vai depois permitir fazer, então, estas intervenções em termos de especialização. Portanto, essa questão está antecipada, está prevista e vai ser resolvida, se pensamos da forma que lhe disse. Relativamente à segunda questão, nós, de facto, ontem o Governo viu, através de mim, ouviu os partidos políticos, ouvimos todos os partidos políticos e todas as opiniões. A minha opinião, neste momento, aqui é irrelevante. Haverá uma opinião do Governo que será transmitida oportunamente. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. Boa tarde, Cristina Cardoso, da Agência Lusa. Sra. Ministra, neste decreto-lei que fala das equipas de magistrados judiciais, diz aqui que o diploma institui ainda incentivos para a desistência de processos. Que incentivos são esses? Em termos de taxas de justiça, ou seja, a redução de taxas de justiça relativamente a determinados processos que estejam numa fase em que seja possível ainda desistir. Portanto, são os incentivos. E há outro, relativamente também às taxas de justiça, há um outro incentivo que falei há bocadinho da questão dos formulários, penso eu, da simplificação das peças processuais através da sua introdução por intermédio de formulários pré-existentes, que obviamente serão definidos e que de alguma maneira simplificarão, porque moldarão, enquadrarão um bocadinho melhor o conteúdo dos pedidos que os interessados possam fazer. E, portanto, também nesse contexto, relativamente às pessoas que utilizam, obviamente não se pode impedir ninguém de fazer uma peça processual nos termos que entender. Não é? O que consideramos é que a formatação simplifica
quer a apresentação, quer a apreensão do pedido. E, portanto, nessa medida, permite uma maior celeridade. Portanto, relativamente às pessoas que utilizarem os formulários, haverá também uma redução da taxa de justiça. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. Boa tarde, António Pinto Rodrigues, CSF. As minhas duas perguntas são para o Ministro Capelo Santos, embora elas estejam respondidas aqui com os gráficos, preciso de viva voz. Sobretudo, duas questões, que é como é que é feita esta distribuição entre renovação e modernização e reabilitação, perdão, e se, quando falou em ambição, se foi suficientemente ambicioso, este já é o plano definitivo de regadio ou face às secas extremas que temos vindo cada vez mais a ter, ainda é possível fazer muito mais? E a outra questão tem a ver se a maior parte é para o Alentejo, já vi que sim, mas preciso que me responda a isto. Obrigado. Trata-se do Programa Nacional de Regadios 2018-2023. Obviamente que estamos a preparar uma segunda fase do Programa Nacional de Regadios no contexto do novo quadro financeiro plurianual que está em negociação com a União Europeia e que entrará em vigor, em termos práticos, por essa altura, 2022, muito provavelmente. Portanto, temos aqui um longo trabalho que foi começado há muitos meses a identificar projetos, a preparar projetos, e trata-se, neste momento, de criar um mecanismo de decisão que faltava para uma componente financeira do programa de que dele não dispunha. Portanto, o empréstimo contraído junto do Banco Europeu de Investimentos e o Banco do Conselho da Europa, uma vez que a parte do chamado PDR 2020 já tinha uma unidade de gestão constituída. Portanto, as fases são as seguintes: são identificados os projetos, em segundo lugar, são abertos concursos para que, dentro de cada uma das regiões, possam ser selecionados os melhores projetos. Naturalmente que aqueles que não demonstrarem taxas de rentabilidade suficientes não serão aprovados, ou procurar-se-á, numa segunda fase, uma nova vaga de projetos que, entretanto, estão em fase de identificação. Como calcula, em contexto de alterações climáticas e num contexto de grande dinamismo na nossa agricultura e onde a vocação exportadora é crescente e nós precisamos de aumentar a produção agrícola para substituir importações e precisamos de continuar a exportar. Aliás, a agricultura está a exportar a um ritmo anual acima dos 2 dígitos e está a crescer ao dobro do resto da economia. Mas num país com as características do nosso, sem água e sem regadio, obviamente não se pode ser competitivo. Eu dou-lhe apenas um pequeno exemplo para um setor específico. Nós, há menos de 20 anos atrás, produzíamos apenas 40% das necessidades de consumo em azeite. Neste momento, ainda com uma grande parte de olivais que não começaram a produzir, já produzimos 150% das nossas necessidades. E há outros setores, sobretudo na hortofruticultura, onde o potencial de crescimento é enorme, porque temos condições de solo e de clima fantásticas quanto ao sabor dos frutos e podemos, em muitos casos, antecipar a sazonalidade e, portanto, chegar a mercados com alguma antecipação no período em que os produtos são precisamente mais valorizados. Daí que a aposta na água e no regadio sejam fundamentais e daí a posição contrastante que este Governo está a adotar relativamente a esta prioridade política. Muito obrigada, Sr. Ministro. No seguimento das perguntas da TSF, também para o Ministro da Agricultura, eu não acompanho esta área, portanto, a minha pergunta é para perceber, mas sei que em março foi apresentado um Programa Nacional de Regadios com valores semelhantes, área prevista hectares mais ou menos a mesma coisa, previsão de criação de postos de trabalho também os mesmos números. Qual é a diferença aqui, Sr. Ministro? Obrigada, Sr. Nós apresentámos publicamente este Programa Nacional de Regadios em março, quando tínhamos uma das suas componentes já aprovadas e a segunda ainda em fase final de negociação. Entretanto, foi concluída a segunda fase da negociação e, portanto, estamos agora em condições de formalizar essa aprovação, porque é um ato jurídico fundamental para os nossos financiadores e, ao mesmo tempo, criar a unidade de gestão que, nos termos do contrato de financiamento que foi celebrado, vai proceder à aprovação destes projetos e que, para o fazer, tem de ter o respectivo mandato jurídico que foi hoje aprovado no Conselho de Ministros. Mas trata-se, obviamente, do mesmo programa de regadios.